Amados, nós vamos nesse momento continuar, nós aqui da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, nós vamos continuar essa série de mensagens, não é? Sobre os salmos, sobre os hinos, né? Nós que sabemos, estamos estudando isso, que o livro de Salmo, na verdade, é um hinário, é um livro de cânticos, de louvores, não é? Nós já vimos alguns deles, nós sabemos, estudamos isso, que o rei Davi, dos 150 salmos, metade é dele. Vimos alguns salmos, vimos também, estamos vendo, salmos não só de Davi, vimos dos filhos de Corá, da descendência de Corá, não é? Deus nos deu realmente o privilégio de nós estudarmos, de sermos ministrados pelo Espírito Santo através dos salmos dos filhos de Corá, como também salmo de Moisés, não é? Moisés que escreveu um salmo e que na verdade, igreja, foi o salmo mais antigo, é o salmo mais antigo que nós temos, não é? E na semana passada nós tivemos o privilégio de ver um dos dois salmos que o rei Salomão escreveu, não é? E foi muito bom a gente, na verdade, relembrar um salmo tão importante, não é? Que é tão ministrado, que é tão dito, que é tão falado, não é? Pelos filhos de Deus, que é o salmo de número 127, que diz, né, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha todos aqueles que edificam, né? Então, o fruto do nosso trabalho, como diz o salmista, como diz o rei Salomão, não é? Que foi o homem mais rico, antes dele não houve e depois dele tampouco haverá, não é? O rei Salomão, o homem mais rico, de maiores propriedades, ele mesmo nos ensina através desse salmo que ele mesmo, a vida dele foi edificada através do Senhor. E aqui ele faz um contraponto também, não é? Se o Senhor não guardar a nossa cidade, em vão vigia o sentinela. Então a nossa cidade, por exemplo, a nossa cidade em Indaiatuba, nós devemos orar para que o Senhor Jesus Cristo vigie. E nada vai adiantar nós colocarmos toda a guarda municipal, todo efetivo da polícia militar vigiando. Porque se o Senhor assim não o fizer, em vão, não é? Esses guardas estarão vigiando. E isso não é só na nossa cidade, é em toda a cidade, né? Amém? Bendito o país, bendita a cidade, bendito o estado, não é? Cujo nome, não é reverenciado, não é? Cujo o Senhor Deus é reverenciado. Amém? Então, é nessa introdução, não é? Dizendo da importância de nós estudarmos e nos aprofundarmos nos livros de Salmo, que hoje eu vou falar de Asaf, um dos salmos de Asaf, não é? Asaf que foi um autor de 12 salmos, ele que foi nomeado pelo próprio rei Davi, olha que privilégio é Asaf, muitas vezes a gente vê na Bíblia, né? Asaf, salmo de Asaf, a gente não vê, não conhece, não sabe a importância. Asaf, na verdade, amados, ele foi nomeado pelo rei Davi como responsável de todos os cânticos, pelos todos os cânticos da casa do Senhor. Ele foi nomeado também porque eventualmente a Arca da Aliança era levada de Jerusalém a algumas cidades, porque nela estava Deus,
E é evidente que isso acontecia, não é? Pela autorização, com a autorização de Deus. E Asaf, na verdade, principalmente quando havia festas nacionais, e Asaf, na verdade, ele ia louvando, glorificando, adorando o nome do Senhor, não é? Na verdade, ele que ministrava os cânticos, os hinos, os salmos, não é? Então a gente vê a importância, a grande importância de um ministro de louvor na igreja, não é? Quando Deus levanta esse ministro, esse ministério, não é? De canto, de adoração, de coral, de banda, não é? O quanto é abençoador nós fazemos parte desse ministério, não é? Esse ministério de vozes, não é? Que na verdade ele serve para quê? Para nos levar à adoração, para nos levar inicialmente ao louvor e depois à adoração. Então, quando você começa a verificar esse conceito, nada melhor do próprio ministro de louvor o quê? Escrever. Ser ministrado pelo Espírito Santo para compor algumas músicas. E hoje nós vamos compartilhar um salmo de Asaf, e não poderia ser diferente. Ele faz um salmo que ele exorta, ele incentiva, ele encoraja, ele estimula, ele aconselha o povo de Deus o quê? A louvar e ser obediente ao Senhor. Então esse salmo, na verdade, que nós vamos ver e ser ministrados, eu tenho certeza disso, é o salmo de número 81. Se você puder abrir o salmo de número 81, nós vamos ler juntos. Salmo de número 81. A partir do verso 1, igreja. Verso 1 do Salmo 81. Cantem de júbilo a Deus, força nossa. Celebrem o Deus de Jacó. Cantem louvores e façam soar os tamborins. A suave harpa e também a lira. Toquem a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia de nossa festa. É preceito para Israel. É prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José ao marchar contra a terra do Egito. Ouviu uma linguagem que eu não conhecia, dizendo: livrei os seus sonhos do peso, e as mãos de vocês ficaram livres dos cestos. Na angústia vocês clamaram e eu os livrei, do esconderijo do trovão eu lhes respondi, e eu os pus à prova junto às águas do Meribá. Escute, meu povo, as minhas admoestações. Ó Israel, se ao menos você me escutasse. Não haja no meio de vocês nenhum Deus estranho, nem se prostrem diante de um Deus estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Abram bem a boca e eu a encherei. Mas o meu povo não escutou a minha voz, Israel não quis saber de mim. Assim deixei que andassem na teimosia do seu coração e seguissem as suas próprias inclinações. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria logo os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor submeteriam a ele e isto duraria para sempre. Mas a vocês eu sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Pai, em nome de Jesus, é a sua palavra que a partir de agora
nós a ministraremos para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Igreja, esse Salmo de Asaf, ele está associado a uma das 3 grandes festas de Israel, das festas religiosas de Israel. A Páscoa, não é, que comemora a saída do povo judeu do Egito, a festa de Pentecostes, não é, que são as primícias das colheitas, não é, e a festa dos tabernáculos. Então, na verdade, Asaf, ele se inspirou na festa dos tabernáculos, não é? Para compor, para escrever através do Espírito Santo do Senhor esse salmo. Esse salmo, na verdade, que é um salmo de romagem, um salmo de romaria. É um salmo que era usado pelo povo de Israel numa dessas 3 festas, que todo o povo se reunia, não é? Para ir até a cidade de Jerusalém, não é? E nós já estudamos isso, falamos disso inclusive no culto passado, que 3 vezes ao ano, nessas 3 festas mencionadas, não é? O povo de Israel ia em romaria, cantando, não é? Salmodiando, e um desses salmos era esse de Asaf, não é? Durante a primeira semana que durava essa festa do tabernáculo, não é? Cujo salmo ele foi inspirado, não é? O povo de Israel nessa festa, eles armavam cabanas, não é? Durante uma semana, eles faziam cabanas, não é? Daqueles ramos de árvore, para viverem durante essa semana exatamente como o povo vivia no deserto, logo depois que passaram, não é? O Mar Vermelho. Tá certo? Então era exatamente isso, né? Então, na verdade, é uma comemoração, não é? Na verdade, é a celebração do povo pela provisão divina, não é? Porque Deus os tirou do Egito, Deus os tirou da escravidão, Deus os colocou em liberdade, não é? E na verdade, ao tirá-los do Egito e conduzi-los ao deserto, não é? Havia o que, igreja? Não é? Havia a provisão divina, e no deserto nós sabemos que Deus, ele faz com que a gente o quê? Cresça, não é? Nos momentos mais difíceis das nossas vidas, no deserto das nossas vidas, quando há escassez, quando à noite faz muito frio e durante o dia faz muito calor, quando a provisão, não é, do alimento e a proteção vinha exclusivamente de Deus, foi ali que Deus o quê? Provou o povo de Israel, e ele nos prova, a mim e a você, por períodos das nossas vidas, períodos às vezes difíceis, não é? Então é nesse conceito, não é? É dessa forma que Asaf, não é? Ele compõe esse salmo de número 81. Mas Asaf, nessa mesma linha que eu estou falando, nessa mesma linha, não é, que nós estamos sendo ministrados, Asaf, não é, se você for separar o salmo, ele nos dá 3 grandes objetivos que Asaf escreveu. Ele nos dá 3 grandes lições. A primeira, que vai dos versos 1 ao 5, Asaf, ele nos dá o quê?
que nós, veja aí no verso 1, veja aí no verso 1, mantenha por favor a sua Bíblia aberta, cantem de júbilo a Deus. Asaf, ele começa, ele como ministro de louvor, ele admoestando, ele incentivando, ele diz, cantem com júbilo, cantem com alegria, cantem com grande contentamento, não é? Se despojem, se apresente a Deus de uma forma o quê? Alegre, contente, não é? Então é dessa forma que Asaf, ele começa a admoestar, a incentivar Israel. Outra coisa maravilhosa que ele fala aqui nos versos é, toquem a trombeta. Essa trombeta, amados, era feita com o quê? Com o chifre do carneiro, com o chofar. E quando o chofar era tocado, amados, lá no deserto, e quando o chofar ele é tocado até hoje, ele representa o quê? A presença de Deus. O som do chofar representa o quê? A presença do nosso Deus. E isso é tão forte, e isso é tão importante, não é? Que quando a gente sai de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, e vai até Apocalipse, que é o último livro, quando o anjo tocar a 7ª trombeta, o 7º chofar, o som da trombeta, quando o anjo assim o fizer e tocar a 7ª trombeta, a igreja será arrebatada de uma forma sobrenatural. Primeiro os mortos em Jesus Cristo e depois a sua igreja. Amém? Então, na verdade, essa trombeta, não é, que é feita com o chifre do carneiro, ela está apontando para quem? Para a glória do Senhor, para a presença de Deus. Amém, igreja? Então, na verdade, o Asaf, ele foi movido pelo Espírito Santo de Deus, não é? Para escrever, não é? Que essa presença de Deus, ela é extremamente o quê? Importante, principalmente quando é tocada a trombeta. Amém? Para encerrar esse primeiro grande objetivo, você note que dos versos 1 ao 5, Asaf fala de quê? De instrumentos, não é? De harmonia. Na verdade, não é? Aqui é para que os santos se unam realmente em espírito, em adoração, em alma e corpo, realmente de uma forma o quê? Por inteiro, para adorar o nosso Deus. Segundo grande objetivo, amado, o segundo grande objetivo, como eu disse, esse salmo, ele relembra o quê? Deserto. Liberdade é verdade, mas deserto. O segundo grande objetivo de Asaf nesses versos que vão do 6º ao 10º é fazer com que eu e você sempre relembre de tudo aquilo que Deus fez nas nossas vidas, não é? Hoje mesmo eu estava conversando com a minha sogra, ela está aqui, não é? Eu estava dando um pequeno testemunho da minha conversão, não é? Então, na verdade, quando eu me converti a Jesus Cristo, num momento, eu acho que o pior momento da minha vida, que Deus realmente teve misericórdia da minha vida, não é? Eu saí, não é, da escravidão da bebida para a liberdade em Cristo Jesus, não é? Então, na verdade, como é importante, amados, eu e você lembrarmos da onde nós viemos, não é? E de tudo que aconteceu, não é? Durante, não é? Essa dedicação que nós temos e devemos ter ao Senhor. Asaf, ele coloca e ele comenta também de uma forma extremamente importante do quão é importante nós obedecermos a Deus. Nós estarmos realmente no
guarda-chuva de Deus, não é? Além disso, não é? Ele fala de uma forma extremamente importante, que só há um Deus. Só há um Deus, não há outros deuses, não é? Só há um, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aqui ele está falando muito de idolatria, onde nós às vezes nos pegamos adorando a outros deuses, a um dinheiro, não é? A um filho, um carro, um emprego, uma situação econômica, uma empresa, tá certo? A nossa alma realmente ela é levada, amados, ela é levada a adorarmos coisas materiais, coisas que dão segurança, não é? Mas aqui, não é? Asaf, ele fala de uma forma poderosa, dizendo, puxa vida, há só um Deus, né? Há só um Deus. E quanto a gente tem que aprender isso? Porque ele fala aqui muito de gratidão e continuar dando o quê? Honra e glória ao Senhor. E o terceiro e último objetivo, Asaf conclui o salmo desse cântico, não é? Dizendo que o povo se arrependa. Porque esse momento que Asaf escreveu esse salmo, o povo de Israel realmente estava muito dividido entre outros deuses e o Deus, ao Jeová, né? Então, na verdade, ele propõe, não é? Depois dos cânticos, ele propõe, depois de nós relembrarmos da onde Deus nos tirou, ele leva ao povo, como possivelmente possa estar me levando e te levando, a nós nos arrependermos de obras mortas, perdoarmos, de nós revermos alguma situação, não é? Que não esteja muito boa na minha vida e na sua vida, porque com certeza nós temos muito a melhorar ainda. Então Asaf, através desses cânticos e desse cântico, nesses versos, não é? Ele coloca o quê? Né? Para que a gente realmente o quê? Obedeça e se arrependa. E quando isso acontece, amados, de uma forma sobrenatural, ele coloca no último verso, lá no verso 16, dizendo: mas a vocês eu sustentaria com o trigo mais fino, eu saciaria com o mel que escorre do quê? Da rocha. É exatamente isso que Deus faz quando eu e você o obedecem. Amém, igreja? Amém? Então essa é a mensagem de Asaf, não é? Um ministro de louvor do rei Davi, não é? Que foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever, não é? Esse salmo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos nesse momento, Deus, para a honra e glória do seu nome, para que o Espírito Santo do Senhor nos ministre nessas palavras, Pai. Que a gente seja movido, Pai, a te louvar, a te buscar mais, a te louvar e adorar através dos cânticos, Pai. Porque é nesse momento, Deus, que o Senhor nos prepara por inteiro, para nós nos entregarmos por inteiro, através da nossa boca, através do nosso coração, através da nossa alma, do nosso espírito e do nosso corpo. Muito obrigado, Pai, por o Senhor ministrar o que Asaf, não é, escreveu há tão longos anos atrás, porque se torna realidade ele nos fazer a lembrança que nós temos, na verdade, que às vezes pararmos e lembrar tudo aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas, como o Senhor nos resgatou do pecado, como o Senhor nos salvou, como o Senhor, na verdade, nos restaurou através do seu Filho Jesus Cristo. Eu te louvo e eu te adoro por isso, Pai. Em nome de Jesus Cristo também eu te agradeço pelo ministro de louvor de Davi ter nos trazido aqui hoje a lembrança, a memória que nós também temos que continuar nos arrependendo, ter um coração de gratidão. Louvado e exaltado seja o seu nome, Pai. Que toda a sua igreja, todos aqueles que estão ouvindo nesse momento essa mensagem, sejam tocados pelo Espírito Santo. E que em nome de Jesus Cristo, essas palavras, que é a sua palavra, Senhor,
seja depositada no coração e frutificada, para a honra e para a glória do seu nome, porque a sua palavra ela nunca volta vazia. Louvado, exaltado, glorificado é o seu nome. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Como é de costume nesse culto, você tem também a liberdade nesse momento, agora que eu parar de orar, em nome de Jesus. Amém.